Ficar milionário não começa por você ganhar mais dinheiro. Começa por entender quem você precisa se tornar para merecer ter esse dinheiro. Ganhar mais dinheiro é consequência de quem você é, de quem você se torna, do que você aprende. E não o contrário. Eu não falo de dinheiro de forma teórica. Entenda, eu construí patrimônio, negócios extraordinários, cadeia de hotel, tenho um avião a jato, casas, mansões no Brasil afora, mundo afora. E o que eu estou te falando é a prática que os ricos não te contam. E esses são os 5 padrões que você precisa mudar para construir riqueza esse ano. Tá pronto para isso? Então fica até o final, porque o 5º padrão foi decisivo para eu conquistar tudo que eu conquistei na minha vida. A primeira coisa que você precisa mudar em você para enriquecer é ter consciência do seu estado atual, do seu momento atual. Veja bem, se eu quero ir para a China, não adianta eu saber que eu quero ir para a China apenas. Eu tenho que saber se eu estou no Brasil ou estou nos Estados Unidos. Eu tenho que saber qual é a distância, a preparação, quanto de água, quanto de combustível meu avião vai precisar. Ah, eu quero ir para a China, tudo bem. Mas da onde? Eu quero enriquecer, tudo bem. Mas como é que está a tua vida hoje? Eu vou te dizer uma verdade que vai doer. Você não vai enriquecer enquanto continuar fugindo da realidade que você mesmo criou. A maioria das pessoas quer uma vida extraordinária, quer ganhar mais, quer crescer profissionalmente, mas se recusa a encarar o ponto de partida. Aonde você está hoje? Quais são os recursos que eu preciso? Qual é o tipo de ajuda que eu preciso? Veja bem, eu vou te fazer algumas perguntas e eu sugiro que você realmente reflita sobre elas. Então vamos lá, primeira pergunta. Como você realmente se sente com o que você ganha hoje por mês? Escreve aí, pausa o vídeo. Quanto é que você gasta por mês? Você tem dívidas? Quanto você deve? Para quem você deve? Para onde está indo o seu dinheiro? Quanto você gasta com casa, com carro, com alimento, farmácia, educação? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você está crescendo profissionalmente ou está estagnado há anos no mesmo lugar? E continuando as perguntas para te trazer para o estado atual, te trazer consciência. Você está construindo patrimônio ou apenas está sobrevivendo? Como um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Ou um gato correndo atrás daquela luzinha apontada para o chão? Tem gente que quer viajar para a Europa, mas nem dinheiro tem. Não tem dinheiro na conta. É impossível enriquecer sem ter consciência da sua realidade, gastando o que não tem, ou gastando a única coisa que possui, né? E de novo ficando sem de novo. Tem pessoas que correm, como eu falei, atrás do próprio rabo, ganha, gasta. Tem pessoas que ganham 10, gastam 10. Aí depois prosperam, aí ganham 15, mas gastam 15. E ela prospera mais, agora ganha 20 e está gastando 22. Eu já conheci médico ganhando 300 mil reais por mês, completamente endividado. Eu já vi juiz com renda vitalícia, das maiores do Brasil, completamente endividado e deprimido. Então você tem que trazer consciência, você tem que trazer verdade. Não adianta fugir. Como é que está o teu momento hoje financeiro? O como você está organizado? O quanto você tem, o quanto você deve, para onde você está indo? Então você precisa entender seu estado atual e definir as prioridades. Sua prioridade é construir patrimônio se você quer ficar rico. É ter mais segurança. Ou é viver os momentos, viver as experiências fortuitas, sair torrando dinheiro como se não tivesse amanhã. Qual é a tua prioridade? Você tem que responder essa pergunta também. São perguntas que doem, tá? Mas a maioria das pessoas não sabe responder com clareza realmente onde elas estão e de fato o que é que elas querem e qual é o preço que elas estão dispostas a pagar para ter uma vida farta, abundante. Olha o que eu vou te dizer. Eu e a Camila lá atrás fizemos um pacto de nos tornarmos ricos. Eu vi meu pai quebrando, eu quebrei, Camila viu o pai dela quebrando e passando também muita necessidade. E quando nós éramos noivos, nós decidimos, vamos ser ricos? Vamos, fizemos um pacto. Mas eu não sabia o que fazer. E ela disse, vamos fazer o que para estar rico, para ser rico? Eu disse, eu já sei. Vamos investir 50% de tudo que a gente ganhar. Ela disse, como assim? Se a gente ganhar 10 naquele mês, a gente poupa 5. Se ganhar 20, a gente poupa 10. Se ganhar 2, a gente poupa 1. 50%. E ela disse, fala mais. Então, se ganhar 10, a gente poupa 5, poupa metade. Aí a gente doa 20, vamos dizimar na igreja, ajudar nossos pais com 20% e vamos viver com 30%. E assim foi. Nós sabíamos a nossa situação real naquela época, sabíamos de toda a dificuldade que nós enfrentávamos e nós decidimos uma decisão real. De tudo que nós ganhássemos, nós pouparíamos 50%, doaríamos 20% e viveríamos até apenas com 30%. Deixa eu dizer uma coisa, até hoje nós vivemos assim. Só que hoje os 30% me dão condição de ter
mansões pelo Brasil e pelo mundo. Avião a jato, Ferrari, Porsche e tudo que eu desejo. Você está disposto a pagar esse preço? Tá? Por que você está falando isso, Paulo? Porque as pessoas não enriquecem por falta de inteligência. É o seu cérebro tentando proteger emocionalmente. Ele não quer que você encare a verdade. Ele quer que você viva uma vida fictícia, prazerosa, enganosa e também destrutiva. Agora é muito importante que você entenda isso. Sua vida atual é reflexo direto do seu nível de consciência e mentalidade. Se você está ganhando pouco, recebendo menos do que merece, vivendo no automático, é porque você aceitou viver assim. Eu tenho outro vídeo que eu digo, cada um só vive a vida que tolera. Você tem tolerado viver uma vida medíocre, uma vida sem sucesso financeiro. E aqui está a parte que mais dói. Seus problemas não são causados por falta de dinheiro ou falta de sorte. Eles são causados por padrões inconscientes, crenças disfuncionais, crenças limitantes, e que você vive em função dessas crenças. Crenças que fazem tomar decisões erradas, crenças que fazem auto-sabotar, crenças que te fazem procrastinar, crenças. Por isso, ganhar mais não resolve o seu problema. Se você é desorganizado, gastando pouco, você vai continuar sendo desorganizado gastando muito. Se você aceita a mediocridade num lugar, vai aceitar o mesmo padrão de vida em outro lugar de mediocridade. Se você foge da responsabilidade agora, vai continuar fugindo. Olha o que eu vou te dizer, o dinheiro não muda quem você é, ele só manifesta o teu caráter. Uma pessoa generosa, quando ganha dinheiro, fica mais generosa. Uma pessoa avarenta, quando ganha dinheiro, vai ficar mais avarenta. Uma pessoa amorosa, quando ganha dinheiro, fica mais amorosa. Uma pessoa cheia de ódio no coração, quando ganha dinheiro, vai destilar ódio por todos os lugares. Essa é a verdade. Tem pessoas, não, porque os ricos são maus. Não. Tem pessoas ricas que são más, tem pessoas pobres que são más. O dinheiro e a falta dele só manifesta quem você é. Eu sei que ouvir isso é um pouco desconfortável. É difícil admitir que você criou sua própria realidade, que as suas desculpas não são mais válidas, que você não engana mais ninguém dando desculpa por não ter sucesso. Ah, Paulo, eu tenho 30 anos, 34 anos, moro com os meus pais, porque você sabe que hoje... Mentira, você não ganha porque você não ganha dinheiro, porque você é acomodado, você procrastina, essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas essa verdade que dói é necessária. Porque se você não mudar aquilo que você se recusa a enxergar, amigo, você não vai mudar nunca. O teu sucesso começa na tomada de consciência. Quando você para de fugir da realidade, quando você assume total responsabilidade por estar onde você está hoje, quando você diz, eu criei a situação ruim, então só eu posso mudar a situação ruim, aí você começa a agir. Olha o que eu vou dizer, quem tem consciência governa. É isso mesmo, quem tem consciência governa. Quem lida com a verdade mais dolorosa governa, tá certo? Quando você entende isso, você fica pronto para encarar o próximo padrão, o próximo desafio, o próximo obstáculo. E não importa, você vai vencer. Agora, o segundo passo é ecossistema. Você nunca será mais rico do que a média das pessoas que estão no mesmo ambiente que você, que frequentam os mesmos lugares que você. E ponto final. Você parou para pensar por que algumas pessoas tão talentosas não saem do lugar, não prosperam? Sabe por quê? Por que algumas pessoas leem livros, fazem cursos e não prosperam, trabalham bem, se dedicam e não saem daquele mesmo lugar? Sabe por quê? Porque elas estão naquele lugar onde não há prosperidade, convivem com aquelas pessoas que não são prósperas, falam daqueles assuntos de pobreza, riqueza, mediocridade. Elas estão cercadas de pessoas fracassadas, num lugar fracassado, uma fala fracassada. Você não prospera onde a pobreza é normalizada. Você não enriquece além do ecossistema. Eu tenho dito, o ecossistema sempre vence. Ecossistema pobre torna todos pobres. Ecossistema rico torna todos ricos. Lembra, o teu ambiente está moldando você o tempo inteiro. É como se você fosse uma massa, um barro, né? Uma argila. E o ambiente, o lugar, as pessoas, os conhecimentos estão te moldando. Se você vai ser uma figura disforme ou vai ser uma Vênus de Milo, é o ambiente, as pessoas e o conhecimento que vão dizer, porque o ecossistema molda, te forma, ok? As pessoas com quem você convive, o que você escuta no almoço, os papos de final de semana, eles vão determinar onde você vai chegar. Tudo isso constrói ou tudo isso destrói o seu padrão mental, a sua conta bancária, o seu sucesso, suas decisões, o seu futuro. Em outro vídeo eu falei, imagina eu, 3, 4 vezes por semana, numa mesa de bar, embriagado, falando besteira com pessoas vulgares e mal-sucedidas. Vou me tornar igual a elas, não tem jeito. Eu vou tirar essa versão de dentro de mim, não tem jeito.
Amigo, amiga, se no seu grupo, no seu ecossistema, é normal reclamar, torrar todo o dinheiro, beber, falar palavras frívolas, palavras fúteis, se são pessoas que não assumem a responsabilidade, estão sempre culpando um ou outro, sai desse lugar, foge desse lugar enquanto há tempo, porque esse lugar está te empobrecendo, está freando o teu sucesso. E não é porque você é fraco, é porque seu cérebro foi feito, veja bem, seu cérebro foi feito para se adaptar e para aprender, para conviver naquele lugar sem conflitos. Deixa eu dizer uma coisa sobre neurociência. Nós temos uma qualidade de neurônio chamada neurônio espelho. É o neurônio que reveste todo o cérebro. E ele é um neurônio por aprendizado cultural. Paulo, como é que ele funciona? Quando você está olhando para pessoas, o neurônio espelho está aprendendo o padrão daquelas pessoas. Se você olha para pessoas ricas, ele está aprendendo a ser rico. Se você olha para pessoas pobres, o teu cérebro está te ensinando a ser pobre. Se você olha para pessoas felizes, teu cérebro te ensina a ser feliz. Se você olha para pessoas bem-sucedidas, teu cérebro, neurônio espelho, só em olhar para aquelas pessoas, só em olhar para elas, está te fazendo próspero. Minha pergunta é, para onde você está olhando? Aonde você tem dedicado tempo e atenção? Lembra, o seu cérebro não quer o que é certo. Ele quer o que ele aprende. Ele quer o que é referência. Tá? É fácil pensar como todo mundo pensa, agir como todo mundo age, ser mais uma multidão. Essa é o que vai acontecer com você e comigo. Deixa eu te dizer uma verdade dura. Você pode ter consciência, você pode ter autorresponsabilidade, você pode até ter conhecimento técnico, mas se o ecossistema que você estiver não for correto, ele vai boicotar teu crescimento, vai sabotar teu crescimento, vai ser uma âncora te amarrando no passado e na falta de ganhos, na falta de crescimento. É como tentar remar contra a correnteza ou tentar remar um barco que está ancorado. E de novo, se você estiver no lugar errado, se você estiver prosperando no lugar que não há prosperidade, crescendo onde não há crescimento, vencendo onde não há vitória, as pessoas vão começar a falar mal de você, vão soltar piadinhas, vão te criticar pelas costas, não tenha dúvida disso. Elas vão dizer assim, agora você só fala de trabalho, você só quer trabalhar, você só fala de dinheiro, você quer esnobar com uma bolsa cara, com um relógio caro. Sim, esse é o sintoma que você está no lugar errado. Você gerou desconforto para essas pessoas e a maioria das pessoas não quer desconforto. O seu progresso escancara a estagnação e o fracasso dessas pessoas e elas não querem lidar com a realidade. E sabe o que elas tentam fazer? Te puxar de volta para o mesmo nível que elas estavam. É isso mesmo. Elas vão tentar te puxar para aquele nível, sabotar, vão tentar te destruir. Paulo, por quê? Porque o teu sucesso é uma luz que incomoda a escuridão delas e elas querem estar na escuridão. Então, se você não estiver consciente disso, você vai voltar. Você se sabota, você esfria, você se acomoda, você procrastina. É por isso que enriquecer exige mais do que técnica. Exige a mudança de ambiente, de lugares, de pessoas. Isso significa, sim, se afastar de quem não cresce. Significa, sim, se afastar de quem não tem seus princípios, valores, não tem sua ambição, não tem sua busca. Isso não é arrogância, é sobrevivência. É muito difícil, quer dizer, quase impossível você sustentar um comportamento excelente, um comportamento de alto desempenho, no ambiente de baixo desempenho. Você pode imaginar um atleta olímpico convivendo no meio de atletas perdedores? Você pode imaginar? Você pode imaginar uma pessoa muito próspera num ambiente de pessoas pobres e nada prósperas? Não é sustentável. A pergunta é simples. O seu ambiente está te puxando para cima ou te empurrando para baixo? Responde isso. Se você quer enriquecer de verdade, construa um novo ecossistema. Cerque as pessoas certas. Pessoas que te desafiam, pessoas que buscam crescer, pessoas que são ambiciosas, pessoas que querem avançar na vida, pessoas que não ficam olhando para o passado, estão olhando para o futuro, pessoas que não são mesquinhas, não são avarentas. É isso, pessoas abundantes. Porque quando o ambiente muda, os padrões mudam. E o que parecia inacessível, inalcançável, vira inevitável. E é natural, é fluido isso. Eu vivi isso. O próximo padrão que você precisa mudar é técnico. É diretamente relacionado ao quanto você ganha. Seu padrão profissional não pode ser um padrão profissional mediano, medíocre, bom. Você precisa ser um perito, você precisa ser o melhor. E é disso que eu quero falar. O terceiro padrão é busque e construa perícia. A Bíblia diz, os peritos sentarão com os reis, não com os da plebe. A outra versão diz, os peritos sentarão com os governantes, não com as pessoas de baixa sorte. Caraca, é isso. Você quer enriquecer? Então seja perito. Não basta ser bom, muito bom, você tem que ser o melhor no que você faz. E aí eu vou agradecer minha mãe aqui. Mãe, ouça isso. A minha mãe, por muito tempo, me disse, filho,
Não importa o que você faça, seja o melhor. E você esqueceu o quê? Eu queria ser engenheiro, eu queria ser construir navios, eu queria ser atleta, eu queria ser fotógrafo. E ela olhava nos meus olhos e dizia, não importa o que você vai fazer, filho, mas seja o melhor no que você fizer. Seja o melhor, não abra mão. Minha mãe repetiu tanto isso no meu coração, na minha mente, na minha alma, nos meus olhos. Hoje eu sou o maior escritor do Brasil. Eu sou o maior coach do Brasil. Eu sou o maior treinador do Brasil. Caraca, é isso mesmo. Paulo, por quê? Porque eu decidi ser perito. Olha o que eu vou te dizer. O mundo não paga pela sua boa intenção. O mundo não paga pelo seu esforço. Não. O mundo não paga pelo que você quer, né? Querer poder, não, isso é mentira. O mundo paga e paga muito bem por quem entrega resultados extraordinários. É isso mesmo. E para entregar resultado de verdade, não basta trabalhar e trabalhar muito, trabalhar muitas horas. Você tem que entregar algo excepcional. Você tem que ser extraordinário no que você faz. E ser extraordinário não vem do nada, é uma construção. É uma escolha diária, deliberada, poderosa, dolorosa. Deixa eu te contar uma coisa. Lá atrás, quando eu tinha 40 anos, eu entrei numa imersão, numa preparação enlouquecida. Foram mais de 50 livros que eu li em 6 meses. Eu trabalhava 4 ou 5 horas por dia e estudava e me preparava todo o resto. Então foram 50 livros e 14 cursos. E as pessoas perguntavam, você está para fazer isso para quê? Porque você é multimilionário, você é bilionário. Paulo, você vai enlouquecer. Eu, cara, eu enlouqueço, mas nunca mais vou ser pobre como eu já fui. Aquela imersão foi do dia 1º de julho ao dia 22 de dezembro. E aí acabou. Eu saí rico. Isso aconteceu no segundo semestre de 2007. Em 2008, eu estava dobrando faturamento ano após ano. Eu saí de 300 mil reais por ano para mais de 300 milhões de reais no final de 9 anos. É isso mesmo. E aí depois eu continuei estudando e as pessoas perguntaram, Paulo, quando é que você vai parar de se preparar tanto? Quando você vai preparar de se estudar tanto? E eu disse, nunca, nunca. Mas é nunca mesmo. Todos os dias da minha vida, eu estudo 30 minutos, 20 minutos. Na minha cama, você sempre vai encontrar livro, vai encontrar meu caderno de capa preta, trabalho científico, 1 ou 2 livros. E toda noite, antes de dormir, ou de manhã cedo, eu estou com o meu livro, eu estou com o meu computador, meu tablet, estudando 20 minutos por dia, 30 minutos por dia no máximo. Ei, é uma jornada que não para. Aprendizado novo, aprendizado válido, atual, vai te manter na crista da onda. Olha para mim, eu tenho 58 anos. Eu sou o cara do desenvolvimento humano mais antigo em ação no Brasil. Eu estou entre os maiores treinadores, se não o maior treinador de desenvolvimento humano do Brasil. Paulo, por quê? É um compêndio, mas a preparação faz parte de tudo isso. Então, amiga, amigo, presta atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que passa a vida toda trabalhando muito, trabalhando 10, 12 horas por dia e não evolui, não sai do lugar. Faz a mesma coisa por 10, 15, 20 anos e continua no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, com a mesma renda, com os mesmos problemas, só que exausto, cansado, frustrado e sobrecarregado. Paulo, por que essa pessoa faz isso? É porque ela não entendeu. Trabalhar é fundamental, mas se preparar também é fundamental. Aprender coisas novas, válidas, é fundamental. Não tem jeito. Senão você vai continuar no mesmo ciclo. Se trabalhar muito fosse garantia de sucesso, cara, todo mundo trabalhasse 10 horas, 12 horas já era multimilionário. É o que acontece? Não. Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo de aprender a ganhar dinheiro. Agora, se você não é perito, você é uma pessoa comum. E se você é uma pessoa comum, você é facilmente substituível. Se você é substituível, você é descartável. O mundo hoje tem um disfarce perigoso. A ocupação constante. Tem muita gente confundindo capacitação, preparação com conhecimento sem valor. É isso mesmo. Tem gente que está no Instagram achando que está se capacitando. Tem gente que está aqui no YouTube achando que está se capacitando. Não está. Não está. Vamos lá, deixa eu te ensinar uma coisa que poucas pessoas vão te dizer. Quer se preparar de verdade? Então entenda. Preparação mínima, resultados mínimos. Preparação máxima, resultados máximos. Você não vai progredir dedicando o seu tempo e a sua atenção a ficar vendo vídeos de YouTube e Instagram. Paulo, você está no YouTube, sim? Quantas pessoas você conhece, dão um conteúdo completo, com início, meio e fim no YouTube? Conhecimento consistente. Você não encontra, eu faço isso e talvez um ou outro faça isso.
Mas eu levo a sério o teu sucesso, eu levo a sério o teu crescimento, eu dou início, meio e fim. Mas, Paulo, o YouTube é suficiente? Não. Agora você tem que ir para a imersão. Você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo essas pessoas, tem que apertar a mão delas. Você precisa se sentir confortável nesses lugares, com essas pessoas. Você tem que almoçar com elas. Você tem que ouvir como elas falam, como é que elas se vestem, o que elas pensam, como elas se relacionam, como elas tratam as pessoas. Não é o conhecimento apenas que vai te mudar, é a experiência. E o conhecimento está embarcado dentro dessa experiência. Olha, é possível você estar exausto e ser ineficiente. Tem gente que virou especialista em fazer o básico e viver na estagnação. Quando eu digo sucesso, eu não estou falando de você ser especialista. Especialista é só fazer uma coisa. Não, eu estou falando de ser perito no que você faz, ser o melhor no que você faz. Nunca na história da humanidade a informação foi tão acessível, tão disponível, tão gratuita, tão barata. Então todo mundo tem acesso a isso. Você precisa buscar, além do conhecimento, a experiência, o convívio, estar naquele lugar com aquelas pessoas. Então a pergunta não é mais quem sabe mais, a pergunta é quem executa melhor, quem entrega melhor, ok? Informação virou commodity. A execução extraordinária é a riqueza. E para executar com maestria, você precisa fazer o que ninguém mais faz. Você precisa treinar deliberadamente, refinar suas entregas, melhorar constantemente e olhar e comparar o que você está fazendo com o que os outros estão fazendo, dizer, eu faço mais e faço melhor, eu faço o que ninguém faz. Mas, Paulo, e para isso que eu tenho que fazer? Uma preparação consistente. Você precisa receber feedback sem ego. Você tem que ouvir o que você precisa melhorar, trazer consciência. Você precisa corrigir com humildade. Você precisa buscar excelência mesmo quando ninguém está olhando. Quantas vezes eu saí de um treinamento meu e saí com a cara chateada, assim, olhando para baixo. Aí chega alguém, o que houve, Paulo? Cara, eu podia ter dado melhor, podia ter entregado esse módulo do método CIS melhor. Foi maravilhoso! Eu sei que as pessoas acharam maravilhoso, mas eu sei que eu podia ter feito melhor. Mas as pessoas aplaudiram de pé. Eu sei, eu vi. Mas eu sei que eu podia ter feito melhor, que eu podia ter entregue mais, eu podia ter impactado mais a vida dessas pessoas. Mas eles acharam ótimo. Cara, eu sei. Mas eu também sei que eu podia ter feito melhor e eu vou agora parar meia hora, uma hora, para não perder tudo que eu podia ter feito diferente e vou melhorar o próximo vai ser melhor. E sabe o que aconteceu? O método CIS está na edição 248 nesse momento. Nunca teve um método CIS igual ao outro. Todo método CIS foi melhor do que o anterior. Sabe o que isso me garante? Fortuna, riqueza. É isso mesmo. A maioria das pessoas, elas estão andando em círculos, acham que estão indo longe, mas na verdade só estão andando muito, mas passando sempre no mesmo lugar. Não é falta de esforço, é falta de direção, é falta de referência. É muito fácil uma pessoa baixinha se sentir alta no meio de anão. É muito fácil uma pessoa pobre se sentir rico no meio de moradores de rua. É muito fácil uma pessoa que sabe escrever se sentir culta no meio de analfabetos. Você precisa de referência e feedback, direção. Você não vai se tornar um perito se não tiver feedback e direção. Então, primeiro, escolha um campo específico onde você quer ser o melhor. Tá? Quem tenta ser bom em tudo não fica excelente em nada. Riqueza exige profundidade. Né? Então não dispersa sua atenção, não dispersa seu tempo. Sem escolhas, sem abrir mão de muitas coisas, você nunca será um perito. Segundo, tem um ditado do exército que diz assim, a prática com correção até a exaustão leva à perfeição. Olha que legal. Você precisa repetir até a exaustão. Você precisa repetir melhorando continuamente. Então, trabalhar muito não gera perícia, mas trabalhar bastante, com correção constante, com aprendizado constante, leva. Ouvir feedback leva a perícia. Então, esse ajuste constante, fazer o melhor, querer fazer o melhor, ser ambicioso, fazer o uau, as pessoas têm que tirar o uau de você. É um treinamento, uau, é um vídeo, uau, é uma roupa, uau, é um passeio, uau. Não importa se você faça, as pessoas têm que dizer, caraca, nunca vi nada igual. Esse é o grande feedback. Então, terceiro, meça os resultados. Não a intenção, não a boa vontade, não o esforço. Meça os resultados. A perícia é mensurável. O resultado melhorou? As pessoas confiam mais? As pessoas disseram aquele famoso uau. Por quê, Paulo? Porque o mercado paga mais pelo que é melhor, ok? Quanto menos erros, mais fácil de vender. Quanto menos erros, mais excelência. Então, se não há melhoria contínua, não há perícia, há só trabalho. Quarto ponto, transforme o conhecimento em entrega de valor. Conhecimento que não vira resultado não tem valor nenhum, não tem valor de mercado. Perícia não é saber muito, perícia é resolver problemas reais, problemas que outros não resolvem.
O mercado remunera quem resolve problemas. Vamos lá, vamos entender isso. Você pega um médico. Qual é o trabalho do médico? Resolver problemas de saúde. Quanto mais aquele médico é hábil em resolver problemas insolúveis, problemas extraordinários, problemas gigantescos, mais sucesso aquele médico tem. Isso é o sucesso, resolver problemas. Quem resolve mais problemas, problemas maiores e de mais pessoas vai prosperar. Isso não é para o médico apenas, isso é para esteticista, isso é para dermatologista. Aquela pessoa que consegue resolver os problemas da idade, do tempo, como outros não fazem, vai ser o mais rico. É como o treinador, aquele treinador que resolve maiores problemas, vai ser o mais próspero. Resolva problemas que ninguém resolve. Resolva mais problemas. E resolva problemas mais rápidos. E você vai ter sucesso garantido. O quinto ponto que eu estou falando. Disciplina. Sustente sua disciplina até a perícia se consolidar. Tá? O processo passa pelo tédio, pela repetição, pelo desconforto. Lembra que eu falei? Todos os dias da minha vida eu estudo de 20 a 30 minutos. Ou quando eu vou dormir, ou quando eu vou acordar, no meio do dia. Mas eu estudo todos os dias. Ai, Paulo, que tédio. Eu queria estar vendo televisão, eu queria estar jogando baralho com a família, eu queria estar brincando, mas estou lá meia hora no tédio, estudando, repetição, desconforto, aprendendo algo novo. Então, essa persistência no aprendizado vai te fazer grande, vai te fazer insubstituível, vai te fazer ilimitado. Lembra que a perícia é construída quando a maioria já desistiu. Se eu não me engano, foi o Kobe Bryant, aquele jogador de basquete extraordinário, que infelizmente se foi. Ele dizia assim, enquanto os outros estão dormindo, eu estou treinando. Quando os outros estão brincando, eu estou treinando. Quando os outros estão descansando, eu estou treinando. Por isso eu sou o melhor jogador de basquete do mundo e pronto. Por isso eu sou perito e pronto. Então, quando você se torna perito de verdade, o dinheiro é uma consequência inevitável. Então, quanto mais perito, maior o valor que você entrega, ok? Quanto mais perito, mais caro, mais escasso você se torna, mais as pessoas vão estar dispostas a pagar por você. E aí vem aquela pergunta inevitável. Você é perito? Ou você está disposto a pagar o preço da perícia? Ou vai continuar querendo ser da elite sem esforço? Ser o melhor sem preparação? Escreve aí na cola da parede. Você só vai enriquecer de forma sólida quando for tão bom no que faz que o mundo vai implorar para você fazer algo para ele. É isso mesmo. Eu vejo pessoas que me imploram, Paulo, me ajuda, Paulo, me ajuda. Eu disse, opa, te ajudo, claro que te ajudo. E ele sabe que tem um valor, e não é o valor que os outros cobram. Não tenha dúvida disso. Se você quer enriquecer, você precisa desenvolver o quarto padrão. O quarto ponto é a disciplina. Quero ser rico, disciplina. Quero prosperar, disciplina. Quero crescer, disciplina. Quero ficar forte, disciplina. Quero ficar inteligente, disciplina. Quero ter uma família saudável, disciplina. Paulo, o que é disciplina? A disciplina é a rotina posta em prática. Isso é disciplina. Disciplina é rotina posta em prática. Uma rotina excelente. As pessoas chegam para mim, Paulo, qual foi seu segredo do sucesso? Quando foi que sua vida deu aquele grande romper? Eu disse, não, minha vida nunca teve romper. Minha vida nunca teve aquele acontecimento que mudou tudo. E como é que foi? Rotina, disciplina. Eu chamo isso poder do todo dia. Para você ficar forte, você não precisa ser um as da musculação, da alimentação, não. Você só precisa ter uma rotina. Uma rotina, malhar todo dia, se alimentar todo dia, dormir bem todo dia, suplementar todo dia. Ah, Paulo, como é que você fez para ter uma família tão linda assim? O que aconteceu? Nada. Apenas uma rotina, um tempo dedicado rotineiramente à minha família. Tempo dedicado a cada um dos filhos, de forma individual e coletiva, todos eles juntos. Família, tempo, qualidade. As pessoas querem, qual é a ideia que eu vou ter para ficar rico? Não tem ideia para ficar rico, apenas uma rotina produtiva. É isso mesmo, uma rotina produtiva, disciplinada, fazendo o que tem que ser feito, fazendo bem feito. Ah, Paulo, eu quero correr uma meia maratona. Rotina, filho, treinamento diário, certo, estruturado. Então pare de perseguir o pulo do gato, a pílula mágica. Não tem. A pílula mágica é a disciplina, é a rotina posta em prática. É fazer o que tem que ser feito, fazer com amor, fazer com dedicação. Esse é o grande segredo, né? E o maravilhoso é, você não precisa ser muito inteligente para ser rico. Você não precisa ter um currículo maravilhoso para ser rico. Não, não. Você precisa organizar a sua vida para ter uma rotina posta em prática, que nós chamamos isso de disciplina. Fazer o que tem que ser feito, isso é disciplina. Agora, tem um grande segredo para isso. Paulo Vieira, qual é o grande segredo? Eliminar todas as distrações.
Você jamais vai ter disciplina se distraindo. Jamais vai ter uma rotina duradoura com distrações. E ainda digo mais, eu vou fazer um outro vídeo falando mais profundamente de rotina, de disciplina, de distrações, fechado? Mas aqui agora escreve num papel tudo que te distrai. Celular te distrai, Instagram te distrai, o que mais distrai? WhatsApp te distrai, amizade sem futuro te distrai, streaming, Netflix, Amazon Prime te distrai. Anota tudo e elimina da tua vida, tu distrai. Quando você elimina as distrações, vai ser fácil você ser disciplinado, vai ser fácil ter uma rotina poderosa na sua vida. Mas primeiro, elimina as distrações. Paulo, e depois? Eliminei as distrações, isso me faz mal, isso. Ok, eliminou as distrações? Agora pega um papel de segunda a domingo e coloca nele tudo que você tem que fazer na segunda-feira, que não pode deixar de fazer, tudo que você tem que fazer na terça-feira, tudo da quarta, tudo na quinta. Enquanto você fizer isso, amigo, o sucesso está garantido. E o quinto passo, reprogramação das suas crenças. Nós temos crenças, modelos mentais, padrões mentais, programações mentais que definem nossa riqueza. Olha o que eu vou te dizer, não é o que você sabe, o teu conhecimento vai determinar a tua riqueza, são as crenças de quem você é, as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. Paulo Vieira, como assim? Nós temos 3 crenças primais que definem tudo na nossa vida, 3 crenças. Você pode ver aqui no desenho. A base das crenças é a crença de identidade, quem eu sou. E aí, eu sou rico ou sou pobre? É definido pela crença de identidade. Eu sou bem-sucedido ou mal-sucedido? Definido pela crença de identidade, você está vendo aqui. Aí, acima da crença de identidade, é a crença de capacidade, nesse triângulo. Paulo, eu sou capaz de fazer dinheiro ou não sou capaz? Sou capaz de fazer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão por mês. Qual é a minha crença de capacidade? E essa é a segunda crença. E a terceira é a crença de merecimento. Você se sente merecedor de ser próspero? Você se sente merecedor de ser rico? Paulo Vieira, o que acontece se eu não me sentir merecedor de ser rico? Você vai se sabotar. Paulo, o que acontece se eu não tiver a crença de capacidade? Você não vai se desafiar. Paulo, e o que acontece se eu não tiver a crença de valor próprio, uma identidade forte, uma identidade positiva? O que acontece? Você vai estar nos lugares errados, com as pessoas erradas, falando das coisas ruins. Então eu quero mudar minha vida, vai ter que mudar suas crenças. E esse é o seu desafio, esse é o seu maior desafio. E agora você grita aí, Paulo, então muda minhas crenças. Eu mudo, mas deixa eu ser sincero com você. Eu sou o melhor do mundo em reprogramação de crenças. 2 mestrados nos Estados Unidos, doutorado e pós-doutorado, tudo no comportamento humano. É isso mesmo, tudo trabalhando cognitivo comportamental, trabalhando as emoções, inteligência emocional, mas sobretudo trabalhando a reprogramação de crenças. Aí você me pergunta, Paulo, como é que eu faço essa reprogramação? Porque não importa o que eu faça, eu não saio do lugar. Não importa o que eu faça, eu não consigo crescer, não consigo prosperar. E aí eu tenho que ser sincero com você. Vem fazer o método CIS. É a maior imersão do mundo de inteligência emocional e reprogramação de crenças. Lá, você vai ver pessoas que perderam 60 quilos, eliminaram 60 quilos de peso, sem bariátrica, sem tomar injeção, sem nada, porque mudou as emoções, mudaram as crenças de quem ele era. Você vai ver pessoas que ganharam 10, 20 vezes mais. Paulo, ele aprendeu algo novo sobre negócios? Não, apenas mudou a crença de capacidade, merecimento, ele não se sabota mais. Tem um momento do método CIS que contempla casais que não têm filho. É real, a Laura é testemunha disso. Vá e tenha a sua própria experiência. E hoje eu só sou prefeito por causa do método CIS de Joinville. Eu ganhava cerca de R$2.000, hoje aumentou mais de 25 vezes. Eu tinha só uma empresa, hoje a gente tem 3 empresas. Hoje, graças a Deus, aumentei até 40 vezes o meu faturamento. Perdi 10 quilos, em questão de vida financeira, saúde, mudou em todos os pilares da minha vida. Então, se eu posso dizer algo consistente e verdadeiro para você, clica aqui e vem fazer o método CIS. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo e reprogramação de crenças. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que fizeram e tiveram a vida transformada. Eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Então, clica aqui, vem conhecer mais pessoas que fizeram, médicos que fizeram o método CIS, advogados, juízes, grandes empresários, os grandes do agro, os maiores médicos do Brasil, todos eles fazem o método CIS. Isso mesmo, os maiores advogados do Brasil, os maiores médicos dos grandes hospitais do Brasil, os grandes do agro, grandes industriais, juízes, todos eles fazem o método CIS. Paulo, por quê? Porque eles sabem o resultado que tem quando você muda suas crenças. Então, amigo, se você quer participar disso, vai no link da descrição ou no link do comentário fixado. Ou então, escaneie o QR Code e vem reinventar a tua vida, vem recriar a tua vida, novos resultados,
Quando você reprogramar a sua crença de identidade, de capacidade, de merecimento, você vai ter uma nova vida. Então ousa, sai da zona de conforto, da procrastinação e vem estar comigo nesse treinamento. Eu sou Paulo Vieira e minha missão é despertar a prosperidade que existe em você.